Questão número 8, questão de interpretação de texto, né? Falava-se sobre a tese do texto, né, em que os educadores deveriam se comportar ou entender educação como entende o Reobaldo, e o Reobaldo dizia que as pessoas não estão terminadas e, portanto, a educação deveria trabalhar nesse sentido de entender que, como estamos diante de pessoas não terminadas, a educação teria esse papel de ir terminando essas pessoas enquanto elas vão se fazendo, né? Uma relação dialética. As pessoas se fazem enquanto se educam enquanto se fazem. Muito bem. Pedia-se que entendesse uma dessas frases, das alternativas, como uma frase que não dizia respeito a esta construção paulatina, assim, das pessoas, né, e do próprio ser. E isso estava na resposta D. As pessoas aqui não terminadas ou que estão se fazendo não tem relação com parece que ao nos criar, o Criador cometeu um erro. Uma referência ao erro do Criador não diz respeito à construção paulatina, certo? Que a educação pode fazer com o educando. Muito bem. A questão número 9, uma questão de neologismo, né? O autor usa a palavra desigualizar, inventando, portanto, este verbo, e inventando segundo um processo. A partir da palavra igual, ele utiliza um prefixo, o des, e o izar como sufixo. Então, desigualizar, um neologismo formado tanto por prefixação quanto por sufixação. A resposta foi A para esta questão. Questão 10 e a questão 13, elas dialogam. Elas têm na sua base de resposta a ambiguidade de sentidos. Assim, uma questão bastante típica da ESPM na 10 nos dava 5 frases que eram matéria de jornal, né, 5 manchetes de jornal, e pedia que identificássemos uma delas como produtora de uma ambiguidade, ou seja, de um duplo sentido. A resposta seria E para 10, onde se diz: presidente diz que vai ver filme Lula, Filho do Brasil, que conta a sua vida no dia 28. Então, esse advérbio no dia 28, ele deixa aqui uma margem de 2 sentidos. Não sabemos se a vida do presidente é que foi contada no dia 28 ou se ele vai ver o filme no dia 28. A associação deu uma ambiguidade colocado então esse adjunto nesta última posição aí da frase, tá bem? A questão 13 que mencionamos, ela juntou, isso é inédito, uma questão de ambiguidade, onde se via que a palavra favelas, né, depois de favelas no trecho, dizia-se grande parte delas sob o controle do tráfico das milícias. A palavra favelas é que dava referência, né, para grande parte delas sob o controle do tráfico das milícias. Só que, por conta da construção do texto, entendíamos também que o governo do Rio, o governo do Rio acredita que precisa criar pelo menos 43 novas unidades de policiamento. Então, quando eu digo delas, uma grande parte delas sob o controle do tráfico de milícias, não sabemos se essa grande parte delas se refere às unidades de polícia ou se refere às favelas, gerando uma ambiguidade. Agora, pedia-se também nesta questão o pleonasmo, por isso digo uma questão inédita, porque juntou 2 assuntos. Quando se diz criar novas unidades, aí temos um pleonasmo ou uma redundância. Quando se supõe que criar, já obviamente seria criar o novo, né? Estou sendo agora redundante. Enfim, depois temos uma questão também de identificação de construção, né, sobre uma figura de linguagem que é a preterição, na questão número 11. Preterição, ela indica para a gente aquela situação em que você diz que não vai dizer, mas acaba dizendo. Tipo o que acontece com o exemplo dado, né, pelo enunciado da questão com o apresentador Jô Soares, quando ele diz, não querendo interromper, mas já interrompendo, quer dizer, né, dá a oportunidade de negar e ao mesmo tempo afirmar aquilo que você vai fazer. Então, queria que localizássemos entre as alternativas uma das construções e que não aparecesse a construção de preterição.
A primeira, quando se diz a voz passiva deve ser evitada. Ora, ele diz que deve ser evitada, mas está usando a voz passiva, então uma preterição. Nunca generalize. Generalizar é sempre um erro. Ele diz para não generalizar, mas está generalizando. Evite lugares comuns, como o diabo foge da cruz. Ora, pediu para evitar o lugar comum, mas foi usando um lugar comum. Enfim, esse é o raciocínio da preterição, que não aparece na alternativa E. Dissertar é expor ideias, pontos de vista, opiniões ou argumentos. Aí eu não tenho uma preterição. Eu tenho uma construção, mas que não indica que não se vai fazer o que se fez. Muito bem. Na questão agora... deixa eu ver qual é a próxima de texto. A questão número 15, pois sim, é esta questão típica, novamente, né, da ESPM, que é a questão sobre arte sequencial. Então, tínhamos uma imagem, né, do Bob Davis, né, Frank Ernest, certo? Em que víamos da esquerda para a direita, né, uma fila se servindo num buffet, certo? E aí uma frase que dizia, deu no jornal que os crimes de colarinho branco diminuíram. E aí um que estava na fila disse, por quê? As lavanderias estão em greve, né? E parece que ironicamente, porque quando a gente dizia, né, busque sempre o close do personagem quando você quer entender a reação psicológica. E buscando o close, a imagem do personagem, dialogando com o texto, percebemos que ele está sorridente, ele está ironizando. Ele está dizendo isso de brincadeira. Então, a graça da tira decorre exatamente disso, de que a pergunta do segundo personagem, né, constitui uma ironia, né, do interlocutor, zombando da informação relacionada com a limpeza do crime e a limpeza do colarinho, certo? Falando, enfim, do colarinho branco. Seria a nossa resposta A. Enfim, havia mais uma questão apenas de interpretação de texto, que é a questão 18, que estava dentro de uma questão de literatura, que seria a questão da gradação. O professor Veronese já comentou essa questão, mas era uma gradação bem interessante que tinha duas partes, uma ascendente e uma descendente na mesma construção. É isso, uma prova esperada, uma prova com questões sem nenhum problema, certo? De dupla interpretação ou de dupla resposta, ou coisa do tipo, né? E acredito que com essa quantidade de questões sobre análise de texto, podemos contemplar diversos assuntos de análise de discurso. Todos eles assuntos vistos tipicamente para quem está nas aulas lá da análise de discurso. Um abraço para todos, espero que você tenha ido bem.